Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um RegioCast. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro. Olá, Seja Geise. bem-vindo. Olá, participantes. Pessoal, como sempre, né, aquele avisozinho assim de início, né, Sandro, que a gente fala, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma publicação. A gente está sempre, né, publicando vídeos informativos, né, sobre a Regis, sobre o seu plano. Então ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade nossa também. E se tiver dúvidas, questionamentos, deixa aqui nos comentários pra gente. Bom, a gente vai falar hoje sobre os números de abril, né? Inclusive já estão disponibilizados no nosso site, lá no informativo Regis de Números. E também você recebeu no seu e-mail também, individualizado, né, sobre o seu plano. Se você não recebeu, quer dizer que você não está com o cadastro atualizado. Então atualiza o cadastro para a gente que você vai estar recebendo também. Bom, Sandro, vamos falar do cenário? Vamos lá? Conta pra gente como é que foi o mês de abril aí. Sim, os planos, novidades, coisa boa? Só coisa boa, né? Maravilha. Vamos dizer que 100% dos nossos planos bateram meta, né? Maravilha. Bateram nos seus objetivos de rentabilidade, né? Isso foi muito bom, né? Nós estamos, já tínhamos dado essa boa notícia para os participantes no primeiro trimestre, né? Quando fechamos o primeiro trimestre. Sim, porque o último RegioCast foi só uma maravilha. Exatamente. Falou que até trazer champanhe na próxima, vamos misturar aí também. É verdade, vou ver se eu cumpro essa promessa. Bom, no caso de abril, nós mantivemos a trajetória, mas assim, de uma maneira geral, o que nós podemos observar no mês de abril? Nós tivemos uma inflação um pouco menor em relação ao mês anterior, né, de 0,61, né, o que trouxe a inflação do acumulado dos últimos 12 meses para 4,18. Ou seja, a inflação ficou no mês de abril novamente abaixo do teto do que está estabelecido no Conselho Monetário Nacional, que é uma inflação de 4,75. Né? Isso é muito positivo, né? Isso mostra que digamos, as ações de política monetária estão produzindo seus efeitos, né? Só para relembrar, né, quem já assistiu os outros RegioCast, nós já comentamos isso, nós tivemos um período inflacionário muito forte no primeiro trimestre do ano passado, né, principalmente por conta da guerra da Ucrânia, né, então houve uma elevação muito forte no primeiro trimestre e agora nós começamos a ver esse movimento de arrefecimento. Né. A taxa Selic, né, na reunião de maio, o Banco Central manteve em 13,75%, de abril, de 13,75%, né? A Bolsa de Valores de São Paulo ela subiu 2,50%, né? Apesar de que no acumulado do ano ainda está operando negativo, mas teve um movimento positivo de 2,50%. O dólar caiu no mês de abril, né? Ele teve uma queda de 1,57%. As reservas internacionais do Brasil subiram em virtude desses movimentos todos, tá? Com essa combinação de taxa de juros alta e inflação controlada, nós tivemos aí um ingresso de reservas para o Brasil de um crescimento de 1,33%. O resultado primário, como já era previsto, está numa fase declinante, ele ainda está operando positivo, mas todo mundo já sabe que ele vai fechar o ano no negativo em virtude do aumento de gastos públicos no ano de 2023, e a dívida líquida do setor público fechou o mês de março, né, ainda não tem os resultados de abril, mas o mês de março fechou em 57,2% do PIB. É um patamar, digamos assim, digamos assim, em linha com a economia do tamanho do Brasil, né, com a renda per capita, considerando que é um país ainda em fase de desenvolvimento. Com relação ao relatório Focus, né, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, a projeção de inflação para os próximos meses, né, mês de maio, que é uma inflação menor que de abril, está se projetando uma inflação de 0,43%, né? Uma inflação de junho de 0,34% e para julho 0,36%, o que mostra uma trajetória declinante nos próximos 3 meses. No entanto, Geise e participantes, o que está acontecendo? As expectativas de inflação para o final do ano ainda estão num patamar muito elevado. O mercado, por exemplo, está precificando em algo em torno de 5,8%, né? O que é uma inflação, como já dissemos, acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, cujo teto é 4,75%. Isso pode fazer com que o Banco Central demore um pouco mais no movimento de queda da taxa de juros. O mercado está estimando queda, está estimando uma queda. A inflação, aliás, a Selic deve fechar o ano em torno de 12,50%, mas é uma queda talvez um pouco mais suave, digamos Sutil, assim, né? mais gradativa, exatamente, e só a partir do segundo semestre, né, por conta exatamente dessas expectativas de inflação que estão sendo declaradas. O dólar está com uma perspectiva
de fechar o ano em torno de 5,15, né, um pouco acima do que está hoje, né, em termos de cotação. O resultado primário, né, a expectativa é que nós iremos fechar o ano com um déficit de 1% do PIB, e a dívida líquida do setor público, que hoje está em 57%, deve fechar o ano em torno de 61%. Né? Isso já denota, isso por conta até do que nós temos uma incorporação dos juros no principal da dívida. Então, isso deve fazer com que a dívida líquida suba no final do ano, mas isso é o esperado pelo mercado. O que nós temos de novidade com relação ao mercado de títulos públicos é uma trajetória de queda, né? Em termos médios, os títulos públicos negociados no mercado estão com uma trajetória de queda. Isso tem beneficiado fortemente os nossos planos. Né? No mês de abril, da mesma forma que já havia acontecido em março, também continuou caindo nos principais vértices. Somente os vértices mais curtos tivemos um pequeno aumento, mas os vértices mais longos, a partir de 2028, todos eles tiveram queda. Isso foi muito positivo, refletiu positivamente no resultado dos planos. E isso é uma informação que você tem falado aqui no Resto. Exatamente. Né? É um cenário que eu entendo que está sendo mapeado, e da forma que vocês estão mapeando, então está acontecendo, o mercado está respondendo bem. Exatamente, essa é a questão, exatamente. A gente está operando com base num cenário, numa expectativa de cenário, e ele está se concretizando. E está sendo muito assertivo. Exatamente, que é muito bom. Está se refletindo positivamente nos resultados que nós estamos entregando para os nossos participantes. E a perspectiva para maio, tá, que deve permanecer. As taxas continuam caindo das NTNBs, as taxas médias das NTNBs estão caindo, e isso é positivo principalmente para os planos que têm muito papel marcado a mercado, né? Então isso deve refletir positivamente. Então a gente está bastante otimista, inclusive para o mês de maio também. Então continuem apostando aí nos nossos planos. Se você é participante da Regis, continue confiando que os resultados estão sendo entregues e cada vez melhores. Né? E um dado positivo também, tá, Geise? É a questão do comparativo, né? No comparativo com o mercado de previdência complementar. Tem uma empresa que nos assessora, né? Isso é super relevante. Isso, exatamente. Todos os planos bateram as medianas do mercado. Todos os nossos planos. Né? Exatamente. Essa consultoria, né, que presta serviço para a gente, ela classifica, né, os planos em três categorias. Planos com características de benefício definido, que é o caso do BD01. Planos com características de contribuição variável, que é o caso do CD03, e planos de contribuição definida, que são os demais planos. Plano Metrô, CD05, o Brasileirprev, são todos planos com características, o Regis Prévio, todos com características de CD. Então, eles fazem essa categorização. Né? E aí, também, nesses resultados, nós estamos também acima de todos, a mediana de todas as rentabilidades, considerando aí 369 planos que são, digamos, acompanhados por essa consultoria financeira. É uma referência muito boa. Exatamente. Exatamente. Estamos no caminho certo e entregando bons resultados para os nossos participantes. E, Sandro, só para a gente poder fechar essa parte do cenário, você acha que essa visão que vocês estão tendo de cenário está sendo bem assertiva? Você acha que até o final do ano o cenário vai melhorando? Essa é a tendência, né? A partir do momento em que já houve a aprovação do arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados, agora está indo para o Senado, né? Então a tendência é que, com as regras postas do fiscal sendo postas, enfim, e o governo efetivamente respeitando aquilo que ele está se propondo a respeitar, né, a realizar no âmbito fiscal, é que isso efetivamente tenha reflexos na política monetária. Então, isso é uma coisa encadeada na outra. Né? Então, se o fiscal for bem, a política monetária começa a produzir também efeitos em termos inflacionários, e aí com isso... E nós estamos exatamente trabalhando em cima desse cenário, né? Que o arcabouço fiscal, muita gente pode falar, não, o arcabouço fiscal é bom, é ruim, enfim. É o arcabouço que está sendo aprovado no Congresso. Alguns falam que são bons, digamos assim, é um bom arcabouço fiscal, outros falam que não. Eu acho que na média, exatamente, o importante é que está sendo colocada uma regra que o governo se predispõe a seguir. Né? Se é uma regra que ele se predispõe a seguir e onde a despesa vai ter um limite de crescimento, isso faz com que haja uma previsibilidade, pelo menos é o que se espera, né? Que haja uma previsibilidade do fiscal, e havendo essa previsibilidade do fiscal, isso se reflita positivamente no monetário também. E aí, com isso, a gente podemos verificar movimentos de queda de taxa de juros, né? E essa queda de taxa de juros pode ser muito benéfica para os nossos planos
de benefícios. Então estamos aí com expectativas muito boas aí, né? Exatamente. Coisa boa. Esperar que esse cenário todo se confirme. Bom demais. Bom, agora que a gente falou, né, um pouquinho sobre o cenário, a gente vai manter o mesmo formato que a gente tem feito aqui do RegioScast. Então, se você quer saber mais um pouquinho agora sobre o seu plano, o Sandro já deu spoiler que todos bateram meta, mas você quer saber como que foi o resultado, continua aqui com a gente. É isso aí. Participantes do BD01 ficaram aqui com a gente, vai falar agora um pouquinho, né, sobre o plano. Conta pra gente como é que foi o BD. Isso, o BD01, né? O BD01 que está batendo aí quase 2 bilhões e 700 milhões de reais. Nosso, né? maior patrimônio. Maior patrimônio disparado, né, entre os planos que nós administramos, né? Também é o que mais paga benefícios também, né? Também temos essa característica no caso do plano BD01, é um plano bastante maduro, mais de 80% dos seus participantes já estão recebendo benefícios previdenciários, né? Então é um plano que, assim, nós ficamos também muito satisfeitos, tá, Geise? E participantes do BD01 ficamos muito satisfeitos com os resultados, né? Nós alcançamos no mês de abril 1,38% de rentabilidade, considerando toda a carteira, né? Renda fixa, renda variável, né? Estruturados, imobiliário, empréstimos, teve uma performance de 1,38 no mês. Isso comparado à meta atuarial dele, que é 4,65, equivale a uma rentabilidade de 122% dentro do mês de abril no plano BD01. Né? No acumulado do ano, ele já está em 114%, ou seja, realmente está indo muito bem, graças a Deus. E é um plano que está bastante seguro também, é bom sempre frisar isso, né? Desses quase 2 bilhões e 700 alocados no plano BD01, 92% estão alocados no segmento de renda fixa. Né? E esse rendimento, esse segmento de renda fixa rendeu no mês 1,39, ou seja, uma rentabilidade bem superior ao referencial, que é 1,13. Então nós ficamos muito satisfeitos. É um plano que também, além de ter 92% em renda fixa, desses 92, ou seja, 2 bilhões e 400, né? 92% está em título público federal, né? Basicamente em NTNBs. E essas NTNBs têm uma taxa média acima de 6% hoje. Então tá maravilha. Está muito bem. Deixa muito o plano bem. muito estável e seguro também, né? Exatamente, sobretudo porque 78% da carteira do plano BD01 está marcado na curva. Ou seja, esses papéis que nós compramos, e tem uma rentabilidade média de 6%, eles vão garantir esses 6% até o final da vida desses papéis, né? Até o vencimento. Né? Isso é muito importante, né? Isso vai garantir uma estabilidade de resultado para o plano BD para os próximos anos, e aí nós acreditamos que seja possível, inclusive, melhorar o resultado. Hoje ele ainda está com um plano, vamos dizer, na primeira linha com déficit, né? Mas o déficit está cada vez mais declinante. Né? Se você for comparar com o déficit do final do ano passado e o déficit agora, ele já está abaixo dos 70 milhões de déficit. Né? E só para lembrar, ele estava com quase 90 milhões de déficit no ano, que já era um resultado melhor em relação ao ano anterior, mas e aí pegando de dezembro para cá, ele só caiu o déficit do plano BD01. Exatamente. E para quem tem acompanhado o RegioScast, os Regis números atrás, sabe desse histórico. Hoje a gente está num cenário maravilhoso. Exatamente. Então, assim, nós estamos com uma perspectiva bastante positiva para o plano BD01. Se nós continuarmos aproveitando essas oportunidades do mercado como nós estamos aproveitando, fazendo essas alocações estratégicas, utilizando os vértices que estão disponíveis no mercado de NTNB, então nós acreditamos que o plano BD01, ele, assim, vou me arriscar aqui, tá, gente? Muita gente me cobra isso, né? Mas eu vou me arriscar. Eu tenho convicção de que nós vamos conseguir aí praticamente zerar o déficit neste ano ainda no plano BD01. Olha só que maravilha! É um compromisso que nós estamos assumindo aqui. Aí tá? vai ter que ter o champanhe para estourar aqui para poder com certeza, né? Se a gente não zerar, vamos ficar muito próximo, tá? Vamos ficar muito próximo. Se, obviamente, né, sempre lembrando, se todo esse cenário com o qual nós estamos trabalhando, ele se confirma. Se confirmar e a nossa estratégia, que está toda calcada nesse cenário, funcionar,
funcionar do jeito que nós estamos planejando, há uma grande probabilidade de nós zerarmos o déficit ainda este ano. Nossa, isso por plano brasileiro vai Nossa, ser com certeza. perfeito. Com Os participantes, certeza. então, vão ficar super Exatamente. tranquilos e felizes. Você vê, por exemplo, vamos pegar o primeiro quadrimestre. Nós já conseguimos reduzir quase 30 milhões de déficit no plano BD 01 neste ano. Saiu de 90 para 70. Exatamente, exatamente. Então, assim, nós estamos aí, assim, a passos largos, se mantiver a nossa estratégia, a estratégia continuar assertiva do jeito que está sendo. Se poder ser nessa proporção. Exatamente, exatamente. Nós temos aí uma perspectiva ainda positiva, por exemplo, no desfazimento dos ativos imobiliários, né? Que também ainda representa quase 4% da carteira do plano BD 01. Então, se nós conseguirmos desfazer de uma boa parte desses ativos imobiliários e fizermos essas alocações, né, reforçar essas alocações estratégicas em TNB, nós acreditamos aí que dê para quase que, se não der para zerar, mas quase zerar aí o déficit do plano BD 01 ainda neste ano. E aí abre-se uma janela de oportunidade para nós podermos cada vez mais avançarmos na questão da discussão da contribuição extraordinária. Sim, né? Que é uma coisa que todo mundo me pergunta, que é do plano BD, todo mundo me pergunta, quando é que vai acabar a contribuição extraordinária? Estamos no caminho certo, tá? Não posso não garantir para este ano, mas para o ano que vem, quem sabe, com esse desempenho, mantendo esse desempenho positivo do plano BD, e o cenário favorável, sim, exatamente. Diretamente, né? Aí talvez seja possível, no ano que vem, quem sabe, nós começar a haver uma discussão mais profunda, com, quem sabe, até pensando numa perspectiva de retirada da contribuição ou diminuição da contribuição extraordinária, que é um anseio de todos os participantes. Muito bom. O cenário está bom, as coisas estão caminhando, está sendo já o segundo, né, mês, acho que o BD já bate direto, né? Já é terceiro mês consecutivo. Terceiro mês consecutivo, exatamente. Aí vamos pro tetra já agora também, né? 4 meses seguidos. É isso aí. Bom demais. Bom, Sandro, obrigada por ter falado um pouquinho pra gente aqui do BD 01. Vocês que são participantes, né? Obrigada por estar aqui com a gente. Continua acompanhando a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e aqui no YouTube também. Deixa seu like, curta o vídeo, deixa um comentário se tiver dúvidas, né? Ou comentário, coloca aqui embaixo pra gente. Não esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhum Regiscast, né? E outras informações que vão vir aí pra frente também. E continua acompanhando a gente se vê mês que vem. Até mais, tchau, tchau. Até logo.